Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, hoje falando desse tema tão controverso, tão mal compreendido, que se chama-se Apocalipse, que é uma palavra grega, mas já vimos que o termo fala mais em visão espiritual, visão mediúnica do que aconteceu, do que iria acontecer segundo Jesus transmite a João. E Emmanuel ainda acrescenta que, frequentemente, a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. Isso aqui é uma colocação que Emmanuel faz pautado no que é a faculdade mediúnica. O que a gente vê, nem sempre a gente sabe descrever. Sobretudo no caso de João, que ele via coisas que ele não tinha condições. A descrição que ele faz, os monstros, as feras, os números, todos os símbolos que ele viu, ele trouxe. Mas ele ficava atônito, sem entender mais ou menos o que era, que estava acontecendo, nem o significado daquilo tudo. As guerras, as nações futuras, os tormentos por-vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental, segundo Emmanuel, estão aqui, nesta obra, pormenorizadamente entrevistos. Aqui tem tudo que irá, ou que iria, segundo João, desde aquela época, foi visto por João, que tem acontecido, ou que começou o acontecimento naquela época e continua até hoje. Então está tudo previsto nessa obra que João recebeu de uma forma tão atônita, tão espantoso. Ele ficou pasmo diante de todas aquelas visões. E a figura, segundo Emmanuel, mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é aquela da igreja transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Emmanuel faz uma colocação aqui fantástica da perseguição romana, sofrimento dos cristãos no cristianismo primitivo, com toda aquela destruição, com todos aqueles martírios que está tão narrado na obra Ave Cristo, há 2000 anos, onde a gente vê todos aqueles mártires que se ofereciam espontaneamente como testemunho fiel, dedicado e da certeza de que Jesus era, é e será sempre o nosso Messias. Eu recomendo um filme chamado Covardes, que em latim significa aonde vais, Covades Domini, onde vais, Senhor. Então, é uma obra que vale a pena se assistir, porque esclarece muita coisa desta perseguição, não é do Apocalipse. Eu estou lembrando só como fator de esclarecimento e complementar do que nós estamos falando. O Espírito da Verdade, na questão 627, ele diz que a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa de virtude da religião a fim de ocultarem suas torpezas. E ainda segundo a questão 627, os Espíritos falam que o ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar a ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Assim sendo, segundo o Espírito da Verdade, os Espíritos estão incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Questão 627. Por que eu estou trazendo isso? Porque nós vamos tentar, com base nessa informação dos Espíritos, racionalizar e trazer para você
analisando todas as informações dos profetas pré-apocalípticos, da literatura apocalíptica do Velho Testamento, utilizando aqui essa simbologia, numerologia, no Apocalipse, para que possamos tentar, juntando as revelações de lá e as de cá, trazer para você mais ou menos de uma forma bem mais racional o entendimento desta obra e deste livro fantástico que é o Apocalipse. Todo mundo pergunta: a terra será destruída? O mundo vai se acabar? E eu queria lembrar a você o que Jesus fala lá em Mateus 5, Sermão do Monte: os mansos herdarão a terra. De forma que não acredite que a terra vai acabar. A terra vai passar por uma transformação, por um processo evolutivo, vai deixar esse planeta que nós conhecemos como expiação e provas e passará a ser um planeta de regeneração. E nós vamos lembrar que a história do final dos tempos, ela vem no Evangelho e no livro do Apocalipse e lá no Velho Testamento de formas diversas. Nós temos a chamada a literatura apocalíptica, que tem que ficar bem claro que literatura é essa. É a narração das coisas que vão acontecer no futuro, porém com simbologia, com numerologia, de uma forma figurada, indireta, obscura, espiritual, profunda. Porque a palavra escatologia fala das coisas que vão acontecer no final dos tempos. Escatos, final, logos, estudo. Portanto, estudo das coisas que vão acontecer no final dos tempos. Só que Jesus é o grande escatologista em tudo isso, porque ele traz as suas revelações de duas formas. De uma forma direta, em Mateus capítulo 24 e 25, no chamado Sermão Escatológico, onde Jesus não faz nenhum arrudeio, não existe nenhuma simbologia, ele traz o seu sermão escatológico de uma forma bem direta, sem alegoria, sem besta, sem número, sem símbolo. Ele diz tudo o que vai acontecer. Já no Apocalipse, não. É uma linguagem futurista, porém com símbolo. Em outras palavras, escatologia, linguagem futurista, sem símbolo. Está lá no sermão escatológico. Apocalipse, linguagem futurista, com símbolo. Ok? Não temos mais tempo, Bob já me deu ali o aval. Eu queria pedir a você que não saia daí, que nós vamos ter ainda um terceiro bloco, onde nós vamos tentar continuar melhorando o seu entendimento sobre o Apocalipse.